Olá, erros de configuração, parte 2. Nesse modelo, eu tenho duas escadas idênticas. As duas escadas possuem a mesma sobrecarga, a mesma carga permanente, mesmo peso próprio. As duas escadas são escadas autoportantes, que é um modelo de escada que muitos arquitetos gostam. Se arrojar tudo mais, fica aquela escada ali aparecendo sem nenhum apoio. E as duas escadas modeladas no mesmo software. Então, se eu pensar, são escadas iguais, os resultados têm que ser iguais. Quem sabe ali uns 5% de diferença é aceitável. Talvez para algum errinho de configuração, alguma coisa que eu deixei passar, ficou 5% de diferença, beleza. Tá? Agora, se tiver diferenças consideráveis, significa que tem algum erro de cálculo, tem algum problema em uma delas. Entendido isso aqui? Sabendo isso, então, vamos dar uma olhada nessas duas escadas. Tá? Bom, primeira coisa aqui, vamos dar uma olhada na escada da direita. A escada da direita está aqui, ela está apoiada sobre vigas de 14 por 30, correto? E essa escada está com duas barras de 10 no positivo, duas barras de 10 no negativo, duas barras, certo? E a questão é, e os pilares? Bom, ela está apoiada em pilares, o P3 e o P4 aqui, com 6 barras de 10. Uma armadura perfeitamente mínima e provavelmente esse pilar, se não fosse por causa do tamanho, passaria até com menos armadura. Sabendo isso então, essa estrutura aqui deveria dar a mesma coisa do lado esquerdo, porque só porque só porque uma escada é azul e outra escada é rosa, não deveria dar uma diferença, certo? A questão é, a escada direita eu modelei pelo módulo de escadas do meu software, e a escada esquerda eu modelei pelo módulo de rampas do meu software. Então, pensava, uma escada é uma rampa? Tecnicamente sim, só que é uma rampa com degraus. Deveria dar a mesma coisa. E não é o que está acontecendo. Eu vejo claramente que não é o que está acontecendo. Talvez o módulo tenha 5% de diferença. Como falei, se fosse 5% eu estava feliz. Mas a questão é, duas barras de 10 no positivo e no negativo. Já do lado esquerdo, eu tenho 4 barras de 25 milímetros. E no negativo, ok, só duas barras de 12,5, mas está falhando, né? Então não adianta nada ter só 4 barras de 25. E a questão é estribos de 5 cada 30, mas também totalmente falhando. Então, isso aqui foi a lista de erros na estrutura. Então, ele está entupido de erros na estrutura, certo? Está faltando muito ácido na estrutura e está cheio de erros, não tem como deixar isso passar. Sabendo isso, então, imagina na prática, inclusive dá uma olhada em outra coisa. Os pilares, né? Que aqui está com 6 barras de 10. Esse pilar aqui está com 10 barras de 16 milímetros. E essas 10 barras de 16 milímetros, ainda assim o pilar falha. Certo? Então é uma diferença absurda no modelo estrutural. Não tem como deixar uma estrutura que um modelo deu 6 barras 10, outro deu 10 barras 16, um modelo deu 2 barras 10 na viga, outro modelo deu 4 barras 25 na viga, e falar, os dois modelos estão corretos. Não, não pode ser. Se um tivesse dado, 2 barras 10, outro dado 3 barras de 8, que dá uma diferença mínima da área de aço, ok. Se um tivesse dado 6 barras 10 no pilar e outro 4 barras 12,5 no pilar, ok. Mas isso aqui, não tem como fazer isso aqui. Tá? Isso aqui é um erro grave, e um desses modelos está claramente incorreto. Tá? Inclusive isso aqui foi até um aluno meu que acabou pegando, um aluno do meu curso de Civicad, pegou esse erro, entendido? Bom, mostrou para ele, claramente é um erro absurdo na estrutura que não teria como deixar passar, porque se eu executar isso aqui de maneira errada, na melhor das hipóteses, eu estou colocando 4 barras de 25, onde precisaria de 2 de 10, estou pegando o dinheiro do meu cliente, botando uma fogueira e fazendo ele gastar à toa, tá? Essa é a melhor das hipóteses, que eu estou pegando dinheiro e queimando, tá? Porque eu estou colocando muito aço e não precisa. E a outra hipótese? A outra hipótese é que eu modelo da maneira correta. E aí, qualquer hipótese é maneira correta. Mas a outra hipótese é que a maneira correta deveria ser essa aqui e eu executo dessa maneira aqui. Tá? Se a gente fizer isso, vai acontecer o quê? Vai acontecer que a estrutura vai cair. Ela vai arrebentar. E aí, se arrebentar, eu estou falando de, em vez de queimar, sei lá, colocar 4, não, 4, vamos pensar que vai gastar, sei lá, 2 barras de 25, 2 vezes 25 vezes 25 dividido por 3,5, a 5 reais o quilo, sei lá, 500 reais estou jogando fora. Essa é a hipótese boa. Agora, a hipótese ruim é que eu estou arrebentando essa escada. Arrebentando essa escada. Imagina se tem uma pessoa subindo essa escada, estou arrebentando pessoa junto. E aí, para arrebentar uma pessoa, o custo é muito maior que 500 reais. Então, muito cuidado nessa estrutura. Beleza?
E a questão é, qual dos modelos realmente está incorreto? Qual que está sendo o erro, né? Se eu escolher a maneira errada? Bom, primeira coisa, você vai escolher a maneira certa ou errada, porque quando um engenheiro que tem uma base teórica e que entende como o software dele funciona, vai naturalmente ver esses dois modelos e vai saber, opa, esse modelo aqui está claramente correto. Tá? Porque se você quer trabalhar em engenharia estrutural, você tem que bater o olho, você tem que saber, você tem que ter uma análise crítica da estrutura e saber que olhei a estrutura aqui, opa, ela está falhando por causa disso. Ou ela está passando e é assim mesmo. Ou ela não deveria estar acontecendo. Esse resultado está errado. Não faz sentido esse resultado. Deveria aparecer outra coisa. Tá? Isso é uma coisa que o engenheiro tem que desenvolver. Ok? Sabendo isso. Tá? Primeira coisa. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Mesmo motivo que eu fiz o primeiro vídeo sobre erros de configuração. Eu estou fazendo isso aqui para divulgar um curso muito bom que eu já fiz, que é o do professor Lucas Ramires. Deixei até o link na descrição. Beleza? Mas a questão é, esse conhecimento de como a estrutura vai se comportar é necessário para o engenheiro e essa base teórica para começar a trabalhar com engenharia é necessário, entendido? Bom, para terminar essas dúvidas, qual dos modelos aqui está errado? Claramente, o modelo que está errado na estrutura é o modelo rosa, certo? Por que esse modelo rosa está errado? Basicamente, esse modelo está errado porque, na prática, uma escada autoportante ela tem um sistema de estrutural que é, primeira coisa, a gente tem o balanço, correto? Então, ela vai gerar uma biela na parte que, no primeiro patamar e um tirante no segundo patamar. Esse é a primeira parte do modelo. Então, toda escada autoportante vai, de alguma maneira, até um certo ponto, dependendo aí da inércia global da estrutura, da rigidez de cada peça, vai gerar um sistema de biela tirante para se suportar. Entendido? E a segunda parte é que toda escada autoportante vai gerar um momento fletor negativo para se suportar. A questão é, se essa escada gera um momento fletor negativo para se suportar, ela vai ter obrigatoriamente, nesse caso, porque eu não sei laje, não sei nada, tem que naturalmente gerar torção na viga, correto? Ela vai ter que gerar torção na viga se ela quiser gerar um momento fletor negativo, porque o momento fletor negativo não some, ele vai para outra peça. Então, todo momento fletor negativo que os dois patamares geram vão ser aplicados na viga, certo? Essa viga, com 14 de largura, 30 de altura, ela tem capacidade de resistir torção? Alguma coisa assim, mas quase nada, tá? Tanto que os dois, a outra viga é a mesma coisa, né? Outra viga, se for olhar aqui, o que está acontecendo aqui é o seguinte: essa viga aqui está com duas barras de 10, colocou uma de 10 adicional aqui, ok? Então 3 barras de 10. Já a outra viga aqui está acontecendo o quê? Ela também está entupida de aço, barras de 6, barras de 10, mais negativo aí com 3 barras de 12,5 desse lado, estribos de 8 cada 7, ou seja, é uma viga entupida de aço igualmente, certo? É uma viga que realmente está falhando, por quê? Porque ela está tentando, ela está se esforçando para de alguma maneira aguentar essa escada, certo? E para isso ela tem que ficar entupida de aço, ok? E outra situação que eu tenho é que além do fator negativo, ela gera uma biela e um tirante. Ah, a biela e tirante, o que que é? Bom, biela e tirante basicamente é, biela é uma compressão, tirante é uma tração, uma barra comprimida ou uma barra tracionada. E se, eu vou pensar, se esse patamar aqui está comprimido, ele vai ter que naturalmente descarregar na diagonal. Ele vai descarregar na diagonal, ou seja, ele vai vir com a força aqui, ó, na diagonal e aplicar na viga. Tá? Uma força na diagonal aqui e aplicar na viga. A questão é, essa viga com 14 de largura tem capacidade de resistir essa carga na diagonal? E essa viga aqui em cima? Mesma coisa, mesma situação, uma viga de 14. Tem capacidade de resistir essa carga na diagonal? Uma viga de 14, para resistir a carga na diagonal, ela tem que estar entupida de aço realmente, ó. A gente consegue ver claramente isso aqui, ó, que essa viga está entupida de aço, certo? Então, sabendo isso aqui, sabendo esse conceito, a gente tem que entender que se eu tivesse deixado passar aqui, eu teria derrubado uma escada com talvez uma pessoa em cima, talvez uma pessoa embaixo, certo? Então, é um erro aí que sem deixar passar por erro de configuração do software, que todo software vem configurado de maneira totalmente errada, tá? Todo software vem com erros, tá? Todo software vem com erros. Ah, não, mas eu tenho um software perfeito. Não, você não tem, tá? Isso não existe, tá? Porque o software perfeito, ele deveria saber o que você vai modelar em todos os casos. Ele não sabe. Você tem que configurar seu software adequadamente e você tem que estar de olho aberto para ver se um erro que ele deixou passar, porque ele pode deixar passar. Pensa quantas linhas de código não tem um software. Tem milhares de linhas de código, certo? Imagina que uma linha está errada, um modelo que tem inconsistente. Se tiver uma coisa inconsistente, ou seja, se a maneira que o programador pensou na sua estrutura não é no software, e a maneira que você está pensando não é totalmente igual, e provavelmente não é porque você não é
provavelmente o cara que programou esse software, se você for, você vai saber as deficiências, tá? Vai ter problema na hora de você modelar, se você não cuidar e não ficar atento aos erros. Entendido isso aqui? Então, mesma coisa, eu estou mostrando esse pecado. Já mostrei 2 vezes no primeiro vídeo. E aqui tem mais 2 vezes que eu vou mostrar. Essa aqui é a primeira, certo? E é um erro aí que deixar passar, tem que tomar cuidado, certo? E o professor Lucas Amis, mesma coisa. No curso dele, ele mostra dezenas de erros que tem no software que ele usa, tá? O software que ele usa, que muita gente diz que é perfeito, mas o software que ele usa, que é o TQS, também tem vários erros, certo? E tem erro que ele falou que eu sei que o TQS tem que ele nem fala no curso, tá? Ele falou todos os erros do curso, mas tem mais ainda que eu sei, certo? Então, todo software tem erros. E o Eberic, eu trabalho com o Eberic. O Eberic também tem erros, tá? Não adianta, todo software vai ter erros que não tem como. Não existe nenhum software que você coloca na mão de uma pessoa incompetente que não vai gerar uma coisa incompetente, certo? Todo software vai ter erros, todo software vai ter problemas que só um engenheiro com experiência, com conhecimento técnico e com habilidade, com essa capacidade de ver, analisar a estrutura criticamente e encontrar o erro dela, vai deixar passar, beleza? Então esse é o primeiro erro, que a gente vê claramente que a estrutura está totalmente errada, que está dando erros totalmente diferentes da estrutura, tá? Tanto que eu até nem mostrei, mas a estrutura aqui, quando eu tento calcular, só demonstrar, o software já me avisa uma coisa, tá inconsistente, mas a gente tem que lembrar uma coisa, tá? Que tem muito engenheiro que vê isso aqui, opa, o que é isso aqui? É um aviso. Sim, beleza, tá? É muito, ó, e ignora o aviso, tá? O software muitas vezes avisa uma coisa básica, o engenheiro deixa passar, isso aqui é coisa que o software dá mesmo, tá? Tem muito engenheiro, eu já vi engenheiro com pós-graduação, engenheiro experiente que fala assim, isso aqui é só clicar OK e passar, tá? Já ouvi muitas vezes, tá? E quando clicar OK e passar, depois passa uma pessoa embaixo e cai em cima, tá? Então é problema. Bom, só até demonstrar, mas o que ele avisou aqui, ó? O que ele avisou claramente, ó, deformações excessivas, na hipótese, né, que está com um erro claro, grave na estrutura, e o que ele fala, ó, esse modelo aqui não é consistente. Então ele avisou que esse modelo não é consistente. Mas por que ele avisou que esse modelo não é consistente? Ele avisou por causa da escada? Não, tá? O modelo do lado esquerdo, que é o modelo que está entupido de aço, é o modelo correto. Se eu apagar esse modelo aqui, for no outro andar, apagar o patamar todo como um todo, esse erro não vai aparecer, tá? Então vou colocar aqui novamente, vou demonstrar, ó, se eu tivesse lançado só a escada no CPCAD, não teria dado erro nenhum, tá? Se eu tivesse lançado só essa escada que está totalmente errada, não apareceria nenhum erro. Por quê? Por ser um erro do CPCAD mesmo, um erro de configuração. O software não foi configurado para modelar uma escada simples sem estar englobado em uma estrutura muito mais robusta, até porque o CPCAD é um software voltado para prédios de vários andares, então ele não tem essa configuração base de realmente entender que essa carga horizontal gerada pela escada, mas já pela escada, ok, mas é num prédio de 5 andares, cheio de pilares robustos, prédio de 10, 20 andares, cheio de pilares robustos, e essa escada se repete 19 vezes, então não é problema. Se não for modelado assim, tá? E isso aqui é um erro grave, mas é que o modelo de escadas do CPGuide, ele pensa assim, ó, bom, eu tenho essa carga global da escada, eu vou distribuir entre os apoios. É isso que ele faz, é só isso que ele faz, tá? E se você não tiver cuidado sobre isso, vai ter problema, tá? Então, cuidado sobre o que o seu software está modelando e se esse software que você está modelando realmente é consistente com a realidade. Entendido isso aqui? Beleza. Agora, vamos para a segunda parte, que é o quê? Bom, pegando a nossa NBR 6118, temos isso aqui. Ok, então aqui está a NBR 1018, item 14.6.4.3, limites de redistribuição. O que a gente tem é o seguinte aqui, ó, se a gente for aplicar uma redistribuição, reduzindo o monitor de M para um segundo M, a gente tem em uma determinada ação transversal, a gente pode reduzir aí os coeficientes. Então a gente consegue pegar tem um momento trator de 1 tonelada de força. Eu consigo chegar a 0,75 tonelada de força. Entendido? Então, eu posso chegar até 0,75. Eu não posso ir a menos que isso, porque eu vou deixar rotular. Tem muito engenheiro também que deixa rotular, tá? O software tem a opção de rotular, eu vou usar, tá? A questão é, não pode, tá? A primeira coisa que não pode, a não ser que tenha um cuidado muito especial para a estrutura, entendeu? Então, 0,75, aceitável ainda, certo? Em maioria dos casos. Tem alguns casos aí, estrutura de nós móveis, ou seja, um prédio alto com uma deformação alta, 0,9. Então, tem uma deformação, um módulo de deformação alta, né? Um delta Z, um gama Z maior que 1.1, tá? A questão é 0.75. Entendi esse 0.75? Beleza. Vamos no software aqui. O CIP 3D tem um módulo para calcular, de onde ele tem a possibilidade de redistribuir os esforços. Então eu deixei aqui uma viga perfeitamente engastada, certo? Digamos, com engaste 100%, tá? Ela não é igual ao engaste perfeito, porque o pilar tem uma certa deformação. Mas essa viga que eu modelei aqui, ó,
tem um momento fletor negativo de exatamente 1 tonelada-força-metro. Então eu tenho 1 tonelada-força-metro, beleza. Só que o problema que a gente tem é que se ela tem 1 tonelada-força-metro de momento, muitas vezes ela vai gerar no pilar 1 tonelada-força-metro de momento e talvez aumente a área de aço. Tá? No caso, 1 tonelada-força não, mas se fosse 5, 6 toneladas-força-metro, se fosse um voo maior, se fosse uma carga maior, poderia ter um pilar aqui também com bastante aço. Nesse caso, ele está com a área de aço mínima. Mas muitos engenheiros gostam de trabalhar com a estrutura redistribuída, ou seja, reduzir o negativo e aumentar o positivo. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu venho aqui e coloco um coeficiente de redistribuição. Então, eu vou colocar um encastramento aqui de 0,75. Você vai me dizer, bom, se você colocar um encastramento de 0,75, qual vai ser o momento fletor depois de calculado? Deve ser 0,75, com certeza, porque eu coloquei do lado esquerdo um coeficiente de redistribuição de 0,75. É isso que você deve me dizer. A questão é, resultados, envoltória, esforços. O que está acontecendo aqui? Onde tinha 1 e eu redistribuí 25%, foi para 0,92. Espera aí, eu redistribuí 25% e só assumiu 8%. Tá? É um erro do software? Talvez, você vai avisar, é um erro do software. Não, isso aqui é uma questão de como que o software foi configurado. E a questão é, da maneira que o software foi configurado, esse resultado está correto. Como está correto? Eu queria que eliminasse 25%. Ok, aí que entra a questão. Não importa o que você quer, importa o que o software pensa. Tá? Eu queria isso. Ok, você não vai falar para o software, você vai só passar essa coordenada para ele. E quando você coloca uma redistribuição, desculpe, quando você coloca um coeficiente de engaste de 0,75 na estrutura, você só elimina 25% da rigidez daquela ligação. Não, deveria dar a mesma coisa, porque eu quero a mesma coisa. Não. Tá? Por quê? Bom, imagina a seguinte situação. Você tem, tem 4 pessoas. Imagina uma empresa que tem 2 pessoas na sala da esquerda e 2 pessoas na sala da direita. Tem 2 salas, 2 equipes, no caso. 2 equipes com 2 pessoas. E aí, a equipe da esquerda faz 50%, a equipe da direita faz 50%. Quando uma pessoa, quanto cada pessoa faz? 25%. Quando uma pessoa da direita sai, uma das equipes sai, né? Então uma pessoa sai, a outra pessoa vai fazer só 25%? Não, porque eu tinha 4 pessoas, então eu tinha 4 tarefas divididas por 4 pessoas, digamos 100% dividido por 4 dá 25. Se eu tirar uma pessoa e ficar 2 e uma, vai ficar o mesmo quantidade de tarefa, 100% dividido por 3. Então, se eu tinha 4 pessoas, cada uma fazia 25%, quando eu tiro uma, vai para 33%. Então, consequentemente, mesmo princípio vai aplicar aqui. Eu retirei 25% da rigidez e o software naturalmente redistribuiu quando esse 25% de carga que saiu foi enviado novamente. Só que muito da carga que saiu voltou. Então, tinha pessoas ali, digamos, a sala da direita fazia 50%, eu tirei uma parte da tarefa que as pessoas fazia foi para a pessoa que estava na mesma sala. E mesmo princípio se aplica. Uma parte do momento que aquele pilar mandou embora, voltou para ele. Certo? Então, não é só aplicar um coeficiente de retribuição de 25%. Inclusive, uma coisa que aconteceu foi que eu coloquei um coeficiente de retribuição onde? Só na esquerda. E o que aconteceu aqui? Sumiu 3% do momento do lado direito. Por quê? Porque se eu aplicar a retribuição de um lado da estrutura, naturalmente o que vai acontecer é que, como o engaste gera uma cortante no pilar, que vai ser redistribuído no andar de baixo, eu estou reduzindo essa cortante. E se estou redistribuindo essa cortante, ou a obra começa a cair para o lado, ou o lado direito também redistribui. Certo? Então, acabou acontecendo que, aplicando uma redistribuição parcial aqui, não reduziu em 25%, ok? Inclusive, se eu vim aqui e aplicar uma redistribuição do outro lado, também não vai redistribuir a mesma coisa. Inclusive, vou aplicar do outro lado, vai acontecer o quê? Vai permanecer 0,92 e 0,97? Não, não vai. Resultados agora, envoltória, esforço em vigas, acontece o quê? Que agora, para constar valores aqui, acontece que foi para 0,92. Então, eu apliquei um coeficiente de redistribuição de 25%, mas na verdade o momento fator reduziu em apenas 10%. Certo? Então, quando você vai modelar uma estrutura, tem que lembrar isso também, tá? Porque o parâmetro que você está usando é realmente o parâmetro que o software vai entender ou ele vai entender outra coisa? Porque se eu quisesse redistribuir 25%, eu não poderia falar para ele manter 75% da rigidez. Eu teria que estar, quem sabe se eu colocasse um encastramento aqui de 0,5, daí chegaria mais próximo. Tá? A questão é, você tem que entender esse conceito e como o software seu trabalha para saber que a estrutura vai resultar da mesma maneira. Agora, colocando um coeficiente de redistribuição de 50%, agora foi para 0,75, exatamente como eu pensava. Por quê? Porque é uma questão do software. Agora entendeu que redistribuindo isso aqui, está gerando esses efeitos. E outra coisa, tá?
a norma não chega a explicitar isso, porque a norma trabalha de maneira diferente que o meu software trabalha. Ela trabalha como, ó, você vai pegar os momentos fatores daquela região, redistribuir 25%. Entendido? Agora, vamos pensar a seguinte situação. Tá ponto 75 aqui, correto? Bom, vamos imaginar que eu venho aqui na viga do andar de baixo. O que a viga do andar de baixo tem a ver? Nada, eu não deveria trabalhar nada. Eu vou vir aqui e colocar o coeficiente ponto 5 para ela também. Tá? Então, ponto 5 para ela também, não mudou nada, não importa aqui a situação. A questão é, posso sair aplicando ponto 5? Vamos dar uma olhada. Envoltória, esforço em vigas. Então, envoltória, esforço em vigas, lembrando que o meu topo é 1, eu quero no máximo ponto 75, continua ponto 75. Então, beleza, eu posso. Tá? Mas como que eu vou saber? Se você não modela, se você não confere, se você não cuida da estrutura, poderia ser que uma redistribuição em um ponto possa gerar efeitos em outro ponto. Tá? Então, esses efeitos aqui, a gente tem que cuidar. Tá? A gente tem que cuidar. O software, da maneira que o modelo está correto, você testa esse software, você confere se aquele modelo está correto, se as configurações que eles vieram está correta. Inclusive, se você pegar o software CPCAD instalado no seu computador com as configurações base e testar esse mesmo modelo, numa mesma viga, com as mesmas alturas, com a mesma seção, não vai aparecer esse momento. Tá? Por quê? Porque também o software que você está trabalhando não está da mesma maneira configurado que o software que eu estou trabalhando. Ok? Inclusive, todo software tem erros de configuração e, inclusive, o CPCAD, por ele não ser um software brasileiro, ele vem com erros básicos, ele já vem com a configuração base errada fora da norma 618. Tá? Então você tem que saber isso também, porque se você não souber como que é a maneira que o seu software foi configurado, se ela está dentro das normas, se não está dentro da norma, se o modelo é algo errado, e você não sabe, e você só lança, ficou bonitinho ali, você manda executar a obra, mais cedo ou mais tarde pode dar problema, beleza? Então, por enquanto, isso é isso. Link do curso e das aulas de introdução do evento, né, das 3 aulas do professor Lucas Ramírez gratuitas, também estão aí na descrição. E até a próxima.